Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma quinta-feira aqui na presença do nosso Deus, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor a face dele, a palavra dele que é eficaz, é viva. Aleluia, glória a Deus. E que todos nós possamos estar juntos aqui agora, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, está buscando esse Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, o nosso Criador, o nosso Papai. E você que vai nos acompanhar, que vai nos assistir, que o Senhor possa derramar as bênçãos sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E toda a honra, toda a glória seja somente para Ele. Que você possa meditar na palavra conosco nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vamos já começar iniciando com uma oração. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai do poder e glória, nós te amamos, te adoramos, nós bendizemos o teu santo e glorioso nome. Hosana nas alturas, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, necessitamos do Senhor, meu Deus. Aleluia. Que a palavra do Senhor, Pai, dessa noite toque no coração dos teus filhos e nossos corações, meu Deus, e venha abençoá-los, venha protegê-los, venha proteger sua família, venha proteger aonde eles andarem, onde eles colocarem a planta do pé, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre a vida de cada um, de cada nação, meu Deus, aqueles que vão nos assistir de tão longe, Senhor, que sejam abençoados pelo poder do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados queridos. Aleluia, glória a Deus. Abre lá em Salmos, vamos iniciar já em Salmos, hoje, Salmo 75, versículo 1, versículo 10, abre a sua Bíblia, o seu celular, o seu iPad, o seu aplicativo aí no seu celular, aleluia, da Bíblia Sagrada, e vamos abrir lá em Salmo 75, capítulo 75, versículo 1, versículo 10, o nosso tema hoje é a lei do crente. A lei do crente, irmão, vê se pode, que maravilha, que tremendo, aleluia. É uma lei espiritual, é uma lei tremenda, é uma lei onde, aleluia, no placar você já é mais que vencedor. É uma lei onde você estiver, a lei do crente, a lei da palavra do Senhor, aonde você colocar a planta do pé, meu irmão, você é mais que vencedor, aleluia. Ninguém pode tirar isso. Já estamos com o placar de vencedor, somos mais que vencedor na presença do nosso Deus, aleluia. Vamos ler então Salmos 75, deixa eu só abaixar um pouquinho o nosso mais, aqui o nosso, isso, agora ficou bom, glória a Deus. Vamos ler todos juntos então, em nome de Jesus. Deus é juiz, glória a Deus. Ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente e nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta.
Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber, solvendo até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças ímpias, mas a força dos justos será exaltada. Aleluia. Aqui está a lei do crente. Aleluia. Abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Irmãos, a lei do crente é uma só. Aleluia. Quando nós falamos crente, já estamos falando de algo sobrenatural, de algo que é espiritual, porque quando nós falamos a palavra crente, é a pessoa que crê em alguma coisa, é a pessoa que crê no Deus Altíssimo, na palavra do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele. Aleluia. E Deus é o nosso juiz. Não precisamos nos preocupar com absolutamente nada, mas o nosso Deus é o nosso juiz. Aleluia, glória a Deus. Eu vou tirar um pouquinho a minha blusa porque está quente aqui hoje no Japão. Ficou quente hoje no Japão. Está meio estranho, porque estava frio até ontem e agora de repente hoje ficou quente. Aleluia, mas eu vou tirar minha blusa porque está quente aqui em cima. Aleluia, glória a Deus. Agora sim, irmãos, perdão aí por estar fazendo essa ação aqui, mas é que está quente mesmo. Aleluia. Então a palavra do Senhor aqui em Salmos, que Deus é juiz, é justamente Ele é o teu juiz, é Ele que cuida de você, é Ele que nos momentos mais difíceis da sua vida, os momentos que talvez você está passando por alguma situação de alguma lei da terra, e inclusive você é inocente, mas está sendo acusado de alguma coisa que você não fez, mas Deus é juiz. Deus é juiz de todos nós, de todo crente, e a lei do crente é essa. A lei do crente é aquele que medita na palavra do Senhor, porque quando você medita na palavra do Senhor, você é mais que fortalecido. Quando você lê a palavra do Senhor, aleluia, por mais fraco que você seja, você é forte. Aleluia. Então a palavra do Senhor que nos diz também aqui no versículo 6, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é juiz. Aleluia. Então não é da terra, não é da terra, é lá do alto, é lá do céu. Deus é juiz. Então não devemos olhar as coisas horizontais, devemos olhar verticalmente. Aleluia. Abacuque olhava tudo horizontal, ele via muitos erros, ele via muitas coisas erradas. Aleluia. Mas a hora que Deus tocou nele, mandou ele subir na torre de vigia, é para ele olhar para o alto. E é o que o crente tem que olhar para o alto. Aí que está a lei do crente. Você não deve viver na lei da terra, e sim a lei do crente. Quando nós estamos passando por alguma situação que nós não queremos passar, ou nós estamos precisando de algo, uma situação aqui na terra, para quem que nós pedimos? Para quem que nós oramos? Aleluia. Eu vou contar um testemunho. Eu não queria fazer uma viagem aqui hoje, que eu faço entrega de produtos pela empresa, mas eu não queria fazer essa viagem. Essa viagem ia durar 4 horas na estrada, e eu não queria fazer essa viagem. Eu não queria ser escolhido para sou motorista para fazer essa viagem. E eu orei, irmão, antes de ir para a empresa. Cheguei lá, o outro já tinha saído. Aleluia. É assim que Deus age.
A lei do crente é essa. E nós, como crente, você que está assistindo conosco, você que está na igreja como crente, você age dessa maneira. Eu sei que você age dessa maneira, porque você aprendeu na palavra, você aprendeu na igreja, você aprendeu como agir como crente na lei do crente. E a lei do crente é essa, é o que nós fazemos. Para nós entendermos, vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5. Eu gosto muito desse livro de Gálatas, que nos ensina muita coisa, e hoje nós vamos aprender aqui nesse livro de Gálatas capítulo 5. Hoje eu estava de manhã fazendo um devocional nessa palavra, e eu, através do Espírito Santo, escolhi para que nós pudéssemos pregar e ouvir nessa quinta-feira a respeito da lei de Cristo, que é nós. Se nós andamos com a mente de Cristo, nós andamos dentro da lei dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Já começa por aí. Aleluia. A lei dele é aquela que ele venceu na cruz por nós, por você, e rasgou o véu, e nós entramos no Santo dos Santos e temos acesso direto ao Pai. Então essa é a lei que nós recebemos de Cristo, e a nossa lei é em Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor para nós entendermos, capítulo 5. Para a liberdade, só um minuto. Está muito bom. Agora ficou bom. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Já começa aqui, irmãos, para você ver como a nossa vida da lei do crente é justamente aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se Ele nos libertou, é porque nós estamos na lei de Cristo. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, aleluia, ele está explicando, está mostrando, ele está levando até eles essa determinação, esse sobrenatural, essa lei de Cristo, porque Paulo, que foi escolhido por Jesus Cristo num encontro preparado para pregar aos gentios, ele diz assim: eu, Paulo, versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aleluia. O que é circuncidar? É cortar depois de 8 dias o bebê nascido, cortava-se o prepúcio do pênis dele para circuncidar, para ter uma marca, né? Então nós não precisamos disso. Não precisamos de véu que nem Moisés sobre o rosto, não precisamos circuncidar, cortar o prepúcio, não. Tudo é dentro da lei do crente, é espiritual, é sobrenatural, é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo está assim, aqui nos ensinando, nos mostrando, versículo 3: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aleluia. Então, irmãos, ele está já dizendo aqui, de uma certa forma, que não é uma marca que vai fazer com que você chegue até Cristo, né? Não é você fazendo uma obra, cuidando de uma pessoa, dando uma cesta básica, fazendo um evangelismo, que você vai chegar a Cristo. Não, não é isso. Vamos ver o que Paulo está falando.
Versículo 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, o Espírito em letra maiúscula, Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqui matou tudo. Porque o Consolador, o Espírito Santo está com você para explicar toda a verdade, te ensinar toda a verdade, como Jesus falou, assim que vir ele vai ensinar toda a verdade sobre ele. Então, essa é a nossa lei, a lei do crente. E quando você está dentro dessa lei, não tem outra lei do mundo, ou qualquer lei que possa aparecer, que vai mudar o seu pensamento. É isso que Paulo está falando aos Gálatas. Nada vai mudar o seu pensamento. A sua caminhada com Cristo já está determinada. A lei já está determinada para uma vida eterna. A lei na tua mente, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, o Espírito Santo te traz esperança, justiça, por causa da tua fé. Por causa da tua fé. Você não precisa nem falar nada. Você não precisa nem abrir a sua boca para nada. O Espírito Santo já vai agindo na frente. Veja bem, versículo 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O amor é o dom supremo de tudo. Você pode ter vários dons, falar várias línguas, você pode ser eloquente na sua pregação, gravar a Bíblia, mas se você não tiver amor, irmão, de nada serve. Vai ser que nem um sino que bate, só ouve o som e acaba. Aleluia. Então, Paulo está ensinando os Gálatas e mostrando para nós nos dias de hoje que a nossa lei é Jesus Cristo. Nossa lei, não podemos sair do barco, irmãos. Temos que remar com Ele. Mesmo que nós passamos pela tribulação, pela perseguição, pelo mal, pela maldição, estando na lei de Cristo, nada vai te derrotar. Aleluia. Nós temos que carregar essa fé dentro do nosso coração e viver ela na plenitude do amor de Deus. Veja bem, quando Paulo está falando que a circuncisão e a incircuncisão não tem valor algum, então ele quer dizer que não tem valor algum que você faça alguma coisa e fique esperando alguma coisa em recompensa. Não. Quem vai te dar recompensa, o galardão, vai estar lá no céu. Não é verdade? Tem pessoas que pensam que fazer uma boa ação já está tudo certo. Não, não é a boa ação, é a sua conversão que vai ficar tudo certo. A tua conversão que vai mudar tudo. Porque provavelmente até agora, você que diz crente, muito de vocês, só ouviu falar de Jesus. Agora conhecê-lo é de outra forma. Conhecer é se aproximar, é se entregar, é transformação, é mudança, é busca, é choro, é tristeza, é perseguição, é cruz. Eita Deus poderoso, Assorimanai, aleluia. Olha o que ele fala no versículo 7: vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem que colocou no teu coração para você continuar a obedecer à verdade? Quem foi, se não é o Espírito Santo? Porque a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, não é isso que ele disse? Quem crê em mim, crê no meu Pai. Quem vê a mim, vê meu Pai.
Diz assim o versículo 8: essa persuasão não vem daquele que vos chama. Eita Deus poderoso. Aleluia, irmão. Ele está nos abrindo os olhos. Paulo está escrevendo aos Gálatas, está nos abrindo os olhos e nos testando, inclusive, e mexendo com o íntimo seu, a tua fé, nos constrangendo dentro da palavra de Deus, para que nós nos firmamos cada vez mais. Se você está firme, você vai ficar mais firme ainda com essa palavra, porque ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Você sabe que fermento você coloca na massa, ela fica, né? Vai crescendo e tal, né? Então, tudo que vem e tudo que você aprende na palavra, e tudo que você busca, e que todo dia você medita na palavra, ora e busca e está na presença do Senhor, está na igreja, está fazendo a obra do Senhor na fé, não esperando nada em troca, tudo do fundo do teu coração, como servo, como filho de Deus, você vai crescendo cada vez mais. Você vai enxergar o que Jacó enxergou, subindo e descendo a escada do céu. Versículo 10: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Olha aqui, você entendeu esse versículo? Vou ler de novo. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Quer dizer, você está entregue ao Senhor, você não vai alimentar nenhum outro sentimento. Nada muda a sua decisão, a sua conversão, que você está ligado no alvo. Pode vir fofoca, você fala: sai daqui, que eu estou ligado no alvo. Vem pessoa e fala assim: mas o que você está olhando? Fala assim: eu estou compenetrado no Senhor. Vem outra pessoa e fala assim: você não vai fazer certa coisa? Não vou fazer porque eu estou aqui com o Senhor. Você não vai naquele lugar, não vai naquela festa? Não vou porque eu estou aqui na presença do Senhor. É assim. Então você alimenta e nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, será ele quem for sofrerá a condenação. Então você não precisa fazer nada, deixa na mão de Deus. Quem te perturba, irmão, você não tem que fazer absolutamente nada, deixa na mão de Deus. Mas nós muitas vezes, né, queremos dar a resposta, queremos partir para cima, né? Principalmente os brasileiros, né? Sangue quente. Então você que é crente, a lei do crente é essa: você ficar em silêncio. Jesus não ficou em silêncio frente com os Pilatos, frente dos reis. Ele não ficou em silêncio? Ficou em silêncio, né? Aí diz no versículo assim: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aleluia. O que ele quis dizer? Eu, porém, irmãos, ainda prego a circuncisão. Por quê? Porque está sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que o mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo já está aqui declarando que essas pessoas que querem tirar você da presença de Deus, essas pessoas que estão te perseguindo, essas pessoas que estão
querendo destruir você, tirar da igreja, tirar da presença do Senhor, zombar de você, não se preocupe. Deus é o nosso juiz. A lei do crente é essa. É o silêncio, a melhor resposta. Tardio para falar e pronto para ouvir, né? Está escrito lá em Tiago. E a liberdade é limitada pelo amor. Toda liberdade é limitada pelo amor. Você pode ter a liberdade que tiver no mundo, a liberdade que você tiver na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, mas tem amor. E às vezes nós transformamos uma liberdade em libertinagem. Não é assim? Liberdade demais é fazer com que você se esqueça do Senhor, se esqueça da igreja, se esqueça de ser um crente, se esqueça da lei do crente. Quando você tem liberdade demais, quando nós falamos demais, quando nós pensamos demais, quando nós queremos ser engraçados às vezes no meio das pessoas, acabamos falando demais, acabamos falando coisas que nem queríamos falar e acabamos falando. Então o que Paulo está querendo explicar e nos ensinar aqui e nos mostrar também, a liberdade é limitada pelo amor. Versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Está aqui, irmão. Às vezes o irmão persegue você, às vezes ou você mesmo, muitas vezes faz um grupinho, né? Na escola, na igreja, no teu trabalho, às vezes para ofender aquela pessoa, para ofender o teu chefe, para ofender pessoas, né? Faz um grupinho para ofender. Então o que ele está dizendo é justamente isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, porque liberdade demais se dá ocasião à carne. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Isso nos dias de hoje está super difícil. Você não sabe em quem se acreditar, você não sabe em quem você pode contar, até dentro da igreja. Então nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que enfiar o nosso olhar, nosso coração, nossa alma na palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor dentro do amor e saber com quem que você vai dividir isso. Por que as pessoas não estão vindo mais nas igrejas? Porque em toda a Europa já não existem aquelas megas igrejas em todo lugar. Por quê? Justamente pela liberdade. E está dando ocasião à carne. Depois que veio esse celular, depois que veio as redes sociais, você não aparece, mas você está acusando seu irmão nas redes sociais, né? Nós fizemos uma marcha para Jesus esse sábado passado. Fizemos uma marcha para Jesus. Teve uma crente que entrou lá e criticou. E não tem negócio de ficar fazendo marcha para Jesus. O mundo inteiro faz marcha para Jesus. O povo hebreu marchou para Jesus no deserto. E agora? Você está vendo como existe esse tipo de gente? Que não está dentro da lei do crente? Critica o crente, critica as igrejas, persegue, porque dá ocasião para a carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Isso foi uma pessoa. Agora 1 milhão agradeceu, postou, ficou satisfeito, aplaudiu. Quer participar? O próximo que vai ter em junho aqui em Hamamatsu, no Japão, vai ter a próxima marcha. Vai participar, vai ter muito mais.
e essa pessoa não se agradou. Então eu dou uma resposta para a senhora, porque é uma mulher, não vou citar o nome, que a senhora seja uma serva, não dá ocasião para a carne, e seja servo uma das outras, um dos outros, pelo amor de Cristo. Aleluia. Se nós fazemos a marcha e a senhora não pode fazer a marcha, amém, irmã. Permaneça na igreja, faça conforme a tua vontade. Mas não critique as coisas de Deus. Não critique as coisas que estão fazendo para Deus. Senão vai acontecer que nem lá no Carnaval do Brasil, quando Jesus foi chicoteado, quando Jesus vestido de mulher, quando Jesus fez as barbaridades com ele. Não veio a pandemia em seguida? E também depois não teve mais carnaval? Não teve nem linha de frente, nem linha de fundo. Acabou. Né? Então, tardio para falar e pronto para ouvir. Não gostou da marcha? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você faça outra coisa. Faça para Deus. Mas não precisa perseguir nem criticar o que muitas pessoas estão fazendo no mundo inteiro, e nós continuaremos fazendo. Aleluia. Goste ou não goste, vocês vão ouvir. Essa nação aqui vai se render ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Por que ele está falando isso? Versículo 14: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, é o segundo mandamento, irmão. Irmã, segundo mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha o que eu acabei de falar. Cuidado com a perseguição na igreja. Cuidado com a perseguição das coisas que estão fazendo para Jesus. Cuidado, né? É melhor não falar nada, ficar quietinho. É melhor, né, não criticar. Ou faz junto, ou se afasta. É que nem o nosso governador do Rio falou: ou você se junta a nós, ou então você se afasta, né? Então, irmãos, a obra da carne e o fruto do Espírito. Aqui é uma maravilha, aqui é tremendo isso aqui. Isso aqui é para nós guardarmos, lermos 1000 vezes e viver isso aqui. Você quer viver no fruto da carne ou no fruto do Espírito? Né? Então, Paulo escreve aos Gálatas a respeito do fruto da carne e o fruto do Espírito, para que nós venhamos aprender. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazereis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, o Espírito, que está em letra maiúscula, milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Então, na verdade, se nós vivemos na carne, nós estamos perseguindo o Espírito. E se nós estamos no Espírito, a carne vem nos perseguir. Por isso que nós temos que não fazer o nosso querer, que muitas vezes o nosso querer é atraído pela carne.
A nossa vontade muitas vezes é traída pela carne. Então, antes de você fazer a sua vontade, você especula, conversa, ora com o Espírito Santo, para ver se aquilo ali você pode fazer, se você pode dar um passo, se você pode adquirir. É bem assim a lei do crente. Tudo que você for fazer, que você imaginar ou tivesse uma certa suspeito, se você ficar suspeito de algo que talvez você não possa fazer, ou já foi tocado no espírito para não fazer, então você dá um passo para trás, ora e espera a decisão do Espírito Santo. É assim que nós temos que fazer. Agora, por que a carne milita contra o espírito? Porque a carne vai permanecer falando para você fazer tal coisa. Tá? Vamos falar de um assassino, uma pessoa que quer matar outra, certo? Então, premeditado, ela pega a sua arma, qualquer uma faca ou arma em si, e ela vai até a pessoa. Chega ali, ela ouve uma voz. Já aconteceu muito disso. Ouve uma voz e ela, naquele exato momento, quando ela vê a pessoa, ela desiste, volta atrás. É a ação do Espírito Santo. Mas a carne, quando volta para trás, a carne está falando assim: devia ter feito, que ela vai fazer mal para você, vai te perseguir, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas você, como está forte, recebeu a revelação, se converteu, se transformou, você volta atrás e nunca mais você vai fazer aquilo. Essa é a conversão, como nós muito vemos testemunho de ex-drogados, ex-traficantes, assassinos. Não é verdade? Então, esse que é o problema da carne em si, que ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Quem anda espiritualmente, anda na lei do crente, na lei da palavra, ele está mais fortalecido para o espírito do que para a carne. Agora, quem anda no mundo está mais fortalecido para a carne do que para o espírito. Você entendeu como é que funciona? Então, como Paulo fala a respeito das obras da carne e a obra do espírito, e ele explica também, para que você não venha satisfazer a concupiscência da carne, quando você está completamente ligado no espírito, vamos falar assim, o batismo nas águas, você aceitou Jesus, tudo, você recebeu o Espírito, ali você já está na caminhada. Depois você vai buscar o batismo do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí acabou, irmão. A carne já não vai limitar tanto contra o Espírito, porque você está fortalecido no Espírito. Você não deixa a carne tomar conta das coisas que você tem desejo. Não. Você sempre vai lembrar no Espírito, você sempre vai lembrar na palavra, você vai sempre estar orando e escapando da presença do diabo. Quer dizer, você vai escapando também da carne. É assim que funciona. Então, quanto mais você buscar no Espírito Santo, sempre buscar no Espírito, na palavra, você vai se fortalecendo, recebendo a sua armadura, seu capacete de salvação, e você praticamente não peca mais. O pecado para você não existe mais, mesmo que a carne milite contra o espírito. E nós vamos ler aqui agora a situação no que se coloca, né?
Porque diz assim o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei dos homens, a lei da carne. Se você é guiado pelo Espírito, o Espírito é letra maiúscula, o Espírito Santo, então você tem que deixar ser ligado pelo Espírito Santo, você tem que deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais você deixa ser guiado pelo Espírito Santo, mais a carne vai enfraquecendo. Agora, se você perceber, quanto mais você deixar ser guiado pela carne, mais a carne vai se fortalecendo, mais você vai sentindo os desejos, e aí entra o pecado. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha só, as obras da carne que levam você ao pecado e que levam você a se distanciar do reino de Deus, da vida eterna, do Espírito Santo, da igreja, da palavra do Senhor. É as obras da carne que nós vamos ler agora, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, grutunárias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aleluia. Se você está praticando uma dessas coisas, retire agora da sua vida, retire agora dos seus caminhos e ande no Espírito, porque não vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Se tiver num desses pecados aqui, que mais temos no Brasil agora, que estão tentando retirar, destruir as facções, né? E muitas outras que estão aqui nesse meio. Então, se alguma dessas se aproximar de você, você já retira na mesma hora, porque a carne é fraca, e a carne faz com que você entre no pecado. Então purifica a sua carne, purifica o teu corpo, pede para o Espírito Santo sempre te cobrir quando sair, pede para Jesus cobrir com o sangue dele, para você sair nesse mundo, porque esse mundo está oferecendo tudo para você. As redes sociais então te oferecem tudo. Quantas coisas não estão vendo aí que está acontecendo, aleluia, a respeito das redes sociais. Estão levando as pessoas ao pecado de uma hora para outra. Agora vamos ver no versículo 22 o fruto do Espírito. O que seria o fruto do Espírito? Para que nós andemos, alcancemos e andamos na lei do crente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei da carne. Contra essas coisas é o que nós temos que carregar no nosso coração. É o que nós temos que fazer, é o que nós temos que observar, orar todo dia, pedir perdão ao Senhor, porque é isso que nós temos que implantar no nosso coração, no nosso espírito, nossa alma,
para que nós possamos herdar o reino de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Você que não é crente ainda, aceita Jesus como único suficiente Salvador de sua vida, batiza nas águas, busca o batismo do Espírito Santo, medite na palavra, ande nos caminhos do Senhor, esteja em comunhão na igreja com os irmãos, aleluia, e buscar o Senhor, estar sempre na presença do Senhor, porque a carne não vai militar contra o teu espírito vai estar forte e militando contra a carne. Versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha aí, veja bem, analisa bem agora esse versículo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Primeira coisa que tem que fazer, irmãos, tem que crucificar a carne. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus, quando o amor dele entra, quando o amor dele, que nem fez com Paulo, quando ele chega, ele muda tudo, transforma tudo, tira tudo de ruim, cai tudo no mar do esquecimento, ele transforma a sua vida, muda tudo. Mudando cabeça de casal, muda a família inteira. Aleluia. Então, essa é a vontade de Deus para todos nós. Versículo 5: se vivemos no Espírito, que é no Espírito Santo, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, não é só falar que eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que andar no Espírito. Não é só falar assim, eu fui batizado no Espírito Santo. Tá, tudo bem, mas e aí? Você anda no Espírito? Você tem um bom testemunho? Você não anda na roda dos escarnecedores? Você não falta à igreja? Você não deixa de meditar na palavra do Senhor? Você ajuda os necessitados? Visita os presídios, visita os asilos, visita os hospitais? O que você anda fazendo para que você realmente possa dizer: o Espírito Santo está me condicionando, meu Espírito Santo está me conduzindo? Essa é a lei do crente. O que nós estamos fazendo? O que nós precisamos fazer? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E ele diz no versículo 26, para terminar, irmãos: e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aleluia. Sem provocação, sem inveja. Sabe aquela comunhão dos irmãos? O irmão ali está no melhor emprego, glória a Deus, comprou um carro novo, zero, glória a Deus, comprou sua casa, glória a Deus, vamos glorificar, vamos orar com o irmão. Aleluia. O irmão está precisando de um emprego, vamos ajudar, o irmão está precisando de uma visita, vamos visitar, vamos conversar, vamos ligar. Está acabando, nos dias de hoje está acabando isso. Nós ficamos mais na telinha do que nós fazemos um corpo a corpo como antigamente, uma prosa, uma visita, né? O sistema está acabando com... Mas graças a Deus, glória a Deus, que está voltando o avivamento com jovens, estava voltando o avivamento da igreja. Aqui nós estamos se envolvendo com capelania, para nos visitar os presídios, para ajudar essas pessoas. Estamos num grupo aí de 29 pastores, glória a Deus por isso, que Deus abençoe esse grupo e nós continuemos juntos aí para nós visitar essas pessoas, ajudar os necessitados aqui no Japão, os brasileiros que estão presos, aleluia, que não são poucos.
Então que nós possamos estar assim, e pessoas que estão aqui com doença, pegaram doença, estão nos hospitais, que realmente nós possamos abrir o coração para isso e fazer a vontade do Senhor, e o nome dele seja glorificado e exaltado para sempre, e que você que está nos assistindo seja tocado pelo poder do Senhor, e você vive essa lei de crente, que você possa falar do fundo do teu coração, da tua alma: eu vivo na lei do crente, eu vivo na palavra, o Espírito Santo vive na minha vida, para que você possa falar a respeito do testemunho, a respeito das obras do Espírito sobre a sua vida. Amém, irmãos? A nossa oração é para que você alcance isso e para que você seja tocado dessa forma, em nome de Jesus. E assim serve para nós também a lei do crente, para todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, nessa quinta-feira maravilhosa que o Senhor nos proporcionou aqui no Japão. É 20 horas da noite aqui, mas que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa dar uma semana de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, te agradecemos, Senhor Espírito Santo, pela revelação da palavra, pelo ensinamento, aleluia, por tudo que o Senhor tem dito, por tudo que tem nos ensinado. Que o Senhor continue conosco, continue com teus filhos, abençoando, transformando, curando, libertando. Meu Deus, que todos possam aceitar o Senhor Jesus como único e Salvador de suas vidas, porque está chegando o dia dele vir buscar a tua noiva, e nós pretendemos e nós queremos subir com ele para fazer a vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, e aquele que ainda não aceitou, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que se afastou do Senhor, o Senhor possa tocar com o poder do Senhor, ele sinta a necessidade, a vontade, o desejo de novo de reacender essa luz sobre ele, esse fogo do Espírito Santo sobre ele, e ele possa voltar para a tua presença, possa voltar para as igrejas, possa fazer a tua obra, possa estar de volta, Senhor meu Deus, para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar, para meditar na palavra, para fazer a vontade do Senhor. Que essa família toda seja tocada pelo poder do Senhor e volte para a casa do Senhor, Pai, meu Deus, como servo, como para fazer a vontade do Senhor, Pai, para ajudar as vidas que necessitam e precisam, meu Pai, para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, meditar nela, fazer a vontade do Senhor, Pai. Reaviva esse povo aqui no Japão, Senhor, que o avivamento do Espírito Santo venha sobre as 47 províncias, as 3 ilhas, Senhor, que venha tocar nas autoridades, Senhor, eles venham abrir o coração para o Evangelho, a palavra do Senhor, aceitar Jesus como único e Salvador de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vidas venham ser tocadas e abençoadas poderosamente, Senhor, nessa nação, e o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Nós já repreendemos o mal, a maldição, a perseguição, o principado e a potestade que age aqui nessa nação, Senhor, meu Deus, seja destruído agora pelo poder do Senhor. As imagens que estão aqui, Senhor, meu Deus, todo engano, Senhor, que está aqui nesse país, meu Pai, que o Senhor possa destruir agora pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e essas vidas vão ser alcançadas, transformadas pelo poder do Senhor, Pai. Abençoe, meu Deus, os líderes dessa nação, Senhor, meu Deus, e nós possamos todos estar aqui, Senhor, unidos na igreja, Senhor, para levar o Evangelho do Senhor aos 4 cantos dessa nação, e esse povo venha se converter pelo poder do Senhor. Toca nos hospitais, Senhor, as vidas estão ali, Senhor, meu Deus, pedindo, orando, Senhor, meu Deus, para que saia daquele leito, daquele hospital, para que saia daquela doença, para que receba um milagre do Senhor. Derrama do teu poder, Senhor, estende as suas mãos nessas vidas, estende as suas mãos, Pai, aos asilos, Senhor, aqui dessa nação, os velhinhos que foram abandonados, Senhor, meu Deus, os pais que foram abandonados, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estende as suas mãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a essas vidas, aos leitos dos hospitais. Estende as suas mãos, meu Pai, ao presídio, Senhor, então os seus filhos estão presos ali, meu Pai, que saiam dali pregadores da palavra do Senhor, que saiam ali transformados, curados pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos por essas famílias que estão nos assistindo, que sejam alcançadas, abençoadas, transformadas pelo poder do Senhor, Pai. Meu Deus, porque nós já repreendemos a seta maligna, repreendemos o mal, a maldição, a ira, repreendemos toda a maldição jogada sobre essa família, sobre esse casal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e eles venham receber as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, sobre suas famílias. É em nome de Jesus que entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos
e toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estende suas mãos, fique de pé. Você que está nos assistindo, eu vou ministrar a bênção apostólica para que você seja abençoado e a sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Até sábado às 8 horas da noite com a palavra poderosa do Senhor, e domingo nós temos a ceia do Senhor aqui, segundo domingo, em nome de Jesus, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aqui em Ramamatos, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, uma semana de vitória. Um beijo no coração e até sábado, em nome de Jesus.